E aumenta o número de pessoas infectadas pela variante Ômicron aqui na cidade de São Paulo. Só ontem, 332 novos casos foram confirmados desta cepa e 8 casos da variante Delta. Esses dados são da Secretaria Municipal de Saúde. O Everton Souza daqui a pouco vai trazer as informações para a gente, mas nesse momento eu quero, antes de conversar com o Everton, já tratar dessa situação com o médico infectologista e professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Dr. Álvaro da Costa. Dr. Álvaro, seja muito bem-vindo, é um prazer falar contigo mais uma vez. Larissa Alvarenga também participa dessa entrevista lá de Brasília e eu começo perguntando justamente sobre a situação dos pacientes. Hoje a gente já sabe que a variante Ômicron, ela representa 97% de todos os casos diagnosticados de Covid-19 aqui na capital de São Paulo. Ela também tem sido aí a principal em outras partes do país. Agora, de que forma que esses pacientes chegam às unidades e de que forma que eles evoluem em relação à variante Ômicron? Boa tarde. Muito boa tarde, Evandro, Larissa, prazer estar com vocês, espectadores da CNN Brasil. A gente tem visto nas últimas semanas, desde as últimas 2 semanas de dezembro, agora em janeiro, um fluxo de pessoas que procuram serviços de emergência com o quadro de uma síndrome gripal. Os pacientes procuram esses serviços com febre, dor de garganta, muitas vezes preocupados em saber se estão ou com influenza ou com a Covid-19. Então, geralmente, pacientes no estado geral preservado, muito diferente do que a gente viu nas ondas anteriores da Covid-19, quando os pacientes já chegavam muitas vezes graves, com falta de ar, já precisando colocar no oxigênio, muitas vezes necessitando que a gente já encaminhasse eles para uma unidade de terapia intensiva. Então, o que a gente percebe aí nessa semana que a gente está conhecendo a variante Ômicron é que ela faz um quadro muito mais da via respiratória alta do que propriamente um acometimento pulmonar. Mas claro que a gente não pode também interpretar essa evolução clínica como benigna em todas as vezes. Especialmente a gente tem visto internação em pacientes não vacinados, aquelas pessoas que não fizeram o esquema completo vacinal e também as pessoas com comorbidades, as pessoas que têm algum fator de risco de evolução para a gravidade. Mas, respondendo a sua pergunta de uma forma geral, é um quadro mais brando, um quadro mais leve, uma síndrome gripal que motiva a ida dos pacientes aos serviços de emergência. Doutor, boa tarde. Larissa aqui falando, obrigada pela disponibilidade, pela entrevista. Eu queria saber qual que é, então, a real situação neste momento, né? Com esse aumento no número de casos de Covid-19, como que estão esses leitos nos hospitais? Em São Paulo, como que está a questão de capacidade? Hoje uma pessoa doente, ela consegue ainda achar leito? Como que está essa procura, essa demanda? Larissa, é importante a gente falar isso até para quem está em casa e entender o momento certo de procurar esses serviços, quando começar a ter sintomas. Os pronto-socorros dos serviços de emergência realmente estão muito cheios, porque na verdade a gente vive 2 situações paralelas, um surto de influenza que está começando a melhorar e essa explosão de casos de Ômicron. Então, realmente os serviços de emergência estão complicados, com muitos pacientes procurando, uma espera muito grande para atendimento, Então, já até orienta as pessoas, se elas não tiverem um quadro grave, não tiverem mal, não procurarem imediatamente serviço de emergência, usarem outras plataformas, telemedicina, E quando você começa a ter muito caso, mesmo da variante Ômicron leve, você começa também a ter mais caso grave. Claro que numa proporção muito menor do que a gente viu nas primeiras ondas da pandemia. Isso começa a nos preocupar, porque começa a aparecer pacientes que precisam internar também, Então, a gente, nessas últimas semanas, com esse apagão de dados, para fazer planejamento, para entender se eu preciso ter mais leito, para eu planejar as próximas semanas, seria muito importante a gente ter um panorama real do que está acontecendo no Brasil. Mas aqui em São Paulo e outros locais já estão se preparando, para que a gente não fique pego de surpresa, como aconteceu muitas vezes nos momentos anteriores da pandemia, quando a gente teve aquelas cenas lá, falta de leito, falta de oxigênio. Muito improvável que a gente chegue nesse momento que a gente teve anteriormente. Mas já há preocupação, sim, de aumento de internações, já é visto isso, a gente não vê aquela velocidade, aquele tamanho, mas vê, sim, um aumento de pacientes precisando internar, muito mais em enfermaria do que em UTI, mas
como a gente está no começo dessa curva que está ascendendo, nos preocupa o cenário das próximas semanas, sim, porque tem muito profissional adoecendo da área da saúde, desabastecimento também de equipe médica que começa a pegar a Covid. Isso aconteceu nos Estados Unidos, está acontecendo aqui também, porque essa variante realmente tem essa característica de ser muito transmissível. Doutor Álvaro da Costa, deixa eu engrossar o nosso caldo aqui com mais informação para a gente continuar a nossa discussão, o nosso debate. Peço que o senhor permaneça aí e acompanhe, inclusive, as informações que vão ser trazidas agora pelo Everton Souza, que está em São Paulo, onde apenas ontem 332 novos casos foram confirmados do caso da variante Ômicron e 8 casos da variante Delta. Ô Everton, confirme para a gente, então, quantos por cento a variante Ômicron ela domina aqui hoje na capital paulista e como está a situação das unidades para que a gente possa discutir depois mais um pouco com o doutor Álvaro. Bem-vindo. Muito obrigado, Evandro. Uma ótima tarde para você, para a Larissa, para o nosso entrevistado, para todo mundo que acompanha a gente nessa tarde de sábado aqui na CNN. Só para a gente ter uma ideia, esses 332 casos que você citou, apenas aqui na capital paulista e apenas nesta sexta-feira. Então, de todas as amostras coletadas, esse número, ele corresponde a 97,64% dessas amostras da variante Ômicron. Os outros 2% da variante Delta. Então, só para a gente ter uma ideia, como ela está mais transmissível não só aqui na capital paulista, no estado de São Paulo e também em vários estados do país, a gente se lembra que para ter esses números é preciso fazer o sequenciamento genético e, obviamente, que não são todas as coletas que passam por sequenciamento genético, mas já dá para a gente ter uma ideia, então, do potencial de contágio da Ômicron, especialmente aqui na capital paulista. E também, em todo o Brasil, nós já temos mais de 1.200 casos que foram identificados dessa variante, casos identificados. Aqui no estado de São Paulo, a gente tinha até ontem 180 casos, agora esse número já subiu. Aqui na capital paulista, só na cidade de São Paulo, já são 500, quase 500 casos detectados, 498 precisamente. E a variante Ômicron, ela já está em 16 estados, além do Distrito Federal. E nós já registramos, infelizmente, uma morte por causa dessa variante, que foi exatamente no dia 6 de janeiro desse ano, na cidade de Aparecida de Goiânia. Só lembrando que é um levantamento da agência CNN, mais de 1.000 casos estão ainda em investigação, exatamente para saber qual a variante. Pode ser a Ômicron ou outra variante, mas existem mais de 1.000 casos em investigação. Eu volto com vocês aí no estúdio. Everton, obrigado pelas informações. Vou retomar a nossa conversa então com o doutor Álvaro da Costa. Doutor Álvaro, mencionamos aí que a procura aumentou bastante, os diagnósticos pela variante Ômicron por meio desse sequenciamento também, mas que as internações não se comparam com aquilo que vivemos lá atrás em outros períodos da pandemia. Em relação a medicamentos, em relação à procura também nos pronto-atendimentos, aí sim a gente sente uma pressão provocada pela Ômicron, de falta já de alguns medicamentos para o tratamento dessas pessoas que mesmo em casa precisam de medicamentos, de remédios indicados, né, pelos profissionais, pelos médicos, para que elas possam se recuperar? Evandro, felizmente para esse quadro de variante Ômicron, o nosso principal calcanhar de Aquiles nesse momento são os testes, né? A gente está com dificuldade realmente de poder testar essas pessoas e respaldar o isolamento. É muito importante você fazer o diagnóstico, orientar que a pessoa fique isolada para barrar a transmissão. Agora, com relação às medicações que a gente tem para tratar, a gente está vendo que a maior parte dos pacientes tem evoluído para um quadro leve, brando. Então, a gente consegue tratar esses pacientes com variante Ômicron com medidas muito simples, né? Com analgésico, com repouso. Então, assim, não tem sido o grande problema nosso nesse momento a questão de desabastecimento de medicações. O maior problema realmente que a gente está enfrentando é a possibilidade e ter realmente essa facilidade de poder testar as pessoas. Porque quando alguém faz um teste e vem positivo, ela fica mais motivada e orientada a ser isolada, né? Então, quando ela está ali com aqueles sintomas, ela acha que não é nada, até porque muitos pacientes com Ômicron fazem um quadro muito brando, muito leve de doença e falam, não vou testar, tá tudo bem, isso não é nada. Essas pessoas
vão trabalhar, elas estão transmitindo doença por esse potencial muito maior de transmissão dessa variante comparada às outras, né? Então, o maior problema realmente é a questão da testagem que a gente está vivendo agora e também dar suporte ao atendimento de muitas pessoas que procuram serviços de emergência porque ficam preocupados, né? Quando a pessoa começa a ter algum sintoma e vê aquela possibilidade, ela quer ser atendida. E muitas vezes o pronto-socorro não é o melhor lugar para ir nesse momento da pandemia, já que são horas e horas de espera dentro desses serviços. Doutor, eu gostaria agora de abordar um assunto que está dividindo opiniões, que é o autoteste. A gente sabe que o Ministério da Saúde enviou o pedido à Anvisa, né? A Anvisa agora deve analisar e chegar a uma conclusão sobre o autoteste, em que o paciente pode ali fazer o teste em casa. Qual que é a sua opinião sobre o autoteste? Você acha que é seguro? Larissa, todo o exame de autoteste, ele pode ser uma ferramenta muito importante para a tomada de decisões, muitas vezes, que os pacientes estão ali, nesse momento que a gente vive agora, por exemplo, né? Pronto-socorro está cheio, os laboratórios estão com dificuldade de agendamento, alguém começa a ter sintomas. Se a gente tiver uma plataforma que a gente já conhece, existe até para outras doenças infecciosas, o autoteste, que seja orientada à população, ela receber esse kit, mas ter orientação de quando ela vai testar, depois de quantos dias, se vier tal resultado, qual a conduta que tem que ser disparado para essa pessoa, quantos dias ela vai ficar isolado. Então, o nosso medo é que esse autoteste venha, mas sem orientação para a população. Então, tem que ser feito um trabalho. Sim, o autoteste é uma ferramenta que empodera muitas vezes. Você, por exemplo, começa a ter sintoma, amanhã você iria para algum evento, alguma coisa, você não vai querer ir no pronto-socorro, você faz o autoteste, se vier positivo, se isole, faça um teleatendimento, uma consulta, sem necessariamente ir ao pronto-socorro. Então, é sim bem-vindo essa plataforma de autotestes, mas com o porém de ter realmente uma capacitação, ensinar as pessoas a fazer esse teste, né, para que seja realmente na prática algo que possa acrescentar em tomada de decisões, para não sobrecarregar tanto o laboratório, serviços de emergência, na testagem como único local de testagem desses pacientes. Mas precisa ser feito um trabalho didático para ensinar as pessoas a fazer, interpretar e saber o momento também de procurar assistência médica com esses resultados. Aliás, falando sobre autoteste, a Basília Rodrigues, lá em Brasília, nossa analista de política, quer fazer uma pergunta também. Está escrevendo tua pergunta antes, Basília, para não esquecer? Bem-vinda. Oi, tudo bem? Cine, doutor. Muito boa tarde a todos vocês. Tem várias perguntas aqui. Se o assunto é coronavírus, a Praça de Brasília, né, reportagem, analistas, é a que mais demanda de assuntos. Eu gostaria de saber do senhor como o senhor classifica a Ômicron. Muitas pessoas dizem que a Ômicron é uma cepa leve. Outras pessoas falam, não dá para dizer que é leve, ela é menos grave. Com base nas informações que a gente tem até aqui, no Brasil e em outros países, o que o senhor falaria sobre a Ômicron? Quanto aos números, felizmente, a gente só tem um caso registrado de morte. O Ministério da Saúde tem ainda um déficit de dados, né? Não há informações concretas de quantas pessoas já foram contaminadas por esta cepa, apesar do ministro já admitir que é a variante que domina, né? Que já há uma predominância dos casos de Ômicron. Mas quanto às estatísticas, a gente não tem ainda algo que evidencie isso. Basília, sua pergunta é muito boa, até porque a gente tem que tomar muito cuidado para responder essa pergunta. A Ômicron parece realmente ser uma variante muito menos de gravidade, acometer mais a via aérea, mas não dá para a gente afirmar, porque pessoas não vacinadas podem evoluir para uma forma grave da doença. A principal característica dessa variante realmente ela ser muito transmissível. Isso realmente deixou a gente... Foi uma situação que a gente não esperava que fosse aparecer uma variante de coronavírus com esse potencial devastador de transmissão, né? Porque a gente viu as curvas lá da África do Sul, em poucas semanas eles aumentaram uma quantidade de casos, assim, de uma forma exponencial. A gente está vendo isso no Brasil, a gente viu isso nos Estados Unidos, está vendo isso em alguns locais da Europa. Então, a projeção para as próximas semanas é que a gente realmente enfrente um revés por causa desse aumento de casos da pandemia, né? Com relação a esse número de óbitos, é muito difícil acreditar que a gente teve um caso só de óbito por Ômicron no Brasil, né? Assim, esses dados estão muito defasados, dados de quantidade de casos,
com a testagem, dados de internação, dados de óbito, realmente a gente que é médico, que atende esses pacientes, já começou a enxergar esse aumento de casos muito antes do que os boletins epidemiológicos começaram a ser disparados aí pelo Ministério da Saúde. E é muito ruim a gente não ter esses dados em tempo real, porque dá uma impressão falsa de que as coisas estão tendo um curso mais brando, né? Então, resumindo a sua pergunta, mais transmissível, aparentemente um vírus mais brando de gravidade, mas a gente não pode traduzir isso para todos os cenários, todos os pacientes, especialmente porque quando a gente fala que o Brasil tem aproximadamente 70% de pessoas com 2 doses, tem que lembrar que tem 30% de pessoas com a dose só de vacina ou que não tomaram vacina. E esse contingente de pessoas não imunizadas são o que está representando nesse momento as pessoas que estão internando em UTI, precisando de oxigênio. Então, assim, vamos ver o cenário das próximas semanas, ter os dados mais atualizados para a gente entender melhor esse cenário, mas aparentemente parece realmente uma variante com menos potencial de causar lesão pulmonar, quadro de maior gravidade, como a gente viu, por exemplo, com a variante Delta, que tinha um potencial dos pacientes procuravam, iam para a UTI, mas cuidado nessa interpretação, porque tem muita gente achando que, é leve, então eu posso pegar, não vai dar nada, vai ter uma gripe, vou ter um quadro mais brando, nem ter necessidade de tomar dose de reforço. Então, muito cuidado com isso, porque não dá para prever comportamento em todos os pacientes que vão ter forma branda leve de doença. Então, continue usando máscara. Se você não tomou sua 3ª dose adicional de vacina, se dirige aos postos de saúde. E agora também é importante lembrar na contenção da pandemia, imunização de criança, já que é um grupo que a gente também está vendo crianças pegarem Covid, irem para os serviços de emergência, sobrecarregarem também os serviços de pediatria. Então, a campanha que começou recentemente no Brasil, que os pais não tenham dúvida da importância do controle da pandemia, passa também no controle da imunização dessas crianças. Bom, e qualquer número de mortes, por menor que seja, já acende um alerta, já chama a atenção e provoca muita tristeza também, principalmente nas pessoas que encaram ali a sua perda diante de uma variante que até o momento seria considerada mais leve, né? E aí, justamente por isso, né, doutor, que há ainda essa atenção muito grande de vocês. E o senhor mencionou as próximas semanas, inclusive essas próximas semanas, elas vão ser decisivas, inclusive para a Prefeitura de São Paulo, porque o prefeito Ricardo Nunes disse hoje que vai se reunir com as escolas de samba na próxima segunda-feira para definir protocolos para o Carnaval. Doutor Álvaro, peço que o senhor espere um pouquinho aí e acompanhe as informações que a Bruna Macedo vai trazer para a gente agora, para a gente seguir na nossa entrevista. Bruna, o que deve sair dessa reunião? Quais são as expectativas das autoridades até agora? Você que as acompanha tão de perto e por tanto tempo, bem-vinda, boa tarde para você. Obrigada, Evandro. Boa tarde para você, boa tarde a todos que acompanham a gente aqui na CNN. Olha, tudo pode acontecer. Essas foram as palavras do prefeito Ricardo Nunes quando ele foi questionado por jornalistas sobre a possibilidade de a capital não ter carnaval no AMB, não ter o desfile das escolas de samba. Ele disse que diante de uma pandemia tudo pode acontecer, inclusive o cancelamento do carnaval no AMB. No entanto, os números da pandemia, os números do avanço da variante Ômicron, por enquanto, aqui em São Paulo, indicam sim que é possível realizar essa festa de forma segura. Por isso, na próxima segunda-feira, às 16 horas, a Vigilância Sanitária da Prefeitura vai se reunir com os organizadores do Carnaval, justamente para definir quais serão os protocolos sanitários que serão respeitados durante a realização do evento. Essa reunião acontece às 16 horas e claro que a gente vai acompanhar. E deve ser definido nessa reunião, devem ser definidos todos esses protocolos, como por exemplo, distanciamento, número de pessoas, a utilização das máscaras no ambiente ali do AMB, para quem participa da festa, para quem assiste, tudo isso deve sair nessa reunião de segunda-feira que a gente vai com certeza acompanhar de perto aqui na CNN. Nessa mesma agenda que o prefeito cumpriu hoje, ele aproveitou para atualizar o número de internações que acontecem aqui na capital paulista e eu passo esses números agora para vocês. Neste momento, na verdade, na última terça-feira, o número de internados por conta da pandemia era de 45 pessoas. Na quinta-feira, esse número já aumentou, foi para 110. E agora, a última atualização que nós temos dá conta de 259 pessoas internadas por conta do novo coronavírus. Ou seja, a gente consegue observar uma aceleração muito rápida acontecendo. Apesar disso, repito, a Vigilância Sanitária acredita que sim, é possível
termos um carnaval realizado de forma segura. Numa tentativa de desafogar o sistema de saúde, Evandro, agora a gente fala sobre isso, conversei com o prefeito e ele me disse quais foram as medidas tomadas aqui pela Prefeitura de São Paulo. Volto a lembrar. 280 profissionais da área da saúde foram contratados de forma temporária. Eles devem ficar no lugar daqueles profissionais de saúde que foram afastados porque foram também contaminados com o coronavírus, com a Covid-19. Depois disso, a partir de segunda-feira, aproveito para dar uma novidade aqui para quem assiste a gente. A partir de segunda-feira, então, 20 AMAs da capital paulista vão funcionar 24 horas por dia. E outras 30 funcionarão até às 22 horas. Eu lembro que as AMAs normalmente funcionam apenas 12 horas por dia, então houve aí uma ampliação desse horário justamente para atender a população. Além disso, as UBSs, as Unidades Básicas de Saúde, desde o último sábado estão funcionando também aos sábados até às 5 horas da tarde. A gente vai ouvir agora um pouquinho do que disse o prefeito Ricardo Nunes. Vamos acompanhar. Quando você está no momento de pandemia, existe o risco de qualquer coisa a qualquer momento acontecer. Na segunda-feira, às 16 horas, a Vigilância Sanitária tem uma reunião com a Liga e com a UESP, né? A Liga das Escolas de Samba que faz o sambódromo e a UESP das escolas que fazem o carnaval na rua, para poder acertar a questão de protocolo. Todos estão muito conscientes e sabem da responsabilidade que nós temos que ter com essa doença. Se continuar aumentando, pode ser que aconteça. No momento, não há essa necessidade. A Vigilância Sanitária me indica que, havendo um protocolo seguro, que havendo um diálogo e uma responsabilidade das pessoas, a gente pode fazer com segurança o carnaval, porque também é uma atividade importante na geração de emprego e renda da cidade. Doutor Álvaro da Costa, vou retomar então com o senhor falando um pouquinho sobre carnaval. Todos nós entendemos que é uma atividade importantíssima, principalmente em cidades como Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, enfim, Recife, aquelas que têm o carnaval como um grande negócio, inclusive, que movimenta milhões de reais na economia. Mas diante do que estamos acompanhando, como o senhor olha para um carnaval, mesmo que com muitos protocolos e fechado num sambódromo? Olha, Evandro, a grande questão é que a gente tinha, em dezembro, um cenário de variante, um cenário de doença com transmissibilidade, um cenário de casos completamente diferente do que está acontecendo nas primeiras semanas que a gente tem agora em janeiro. E se a gente fizer uma projeção da curva, né, de casos, a gente pensar que nas próximas semanas, a gente comparar a África do Sul, outros locais do mundo que tiveram o surto de Ômicron, as coisas foram piorando. Então, é difícil a gente construir um protocolo seguro. A gente entende toda a preparação, o que representa o carnaval para vários estados do Brasil do ponto de vista econômico, de turismo, mas em contrapartida é difícil a gente conseguir construir um protocolo para uma variante tão transmissível, né? E claro que tudo tem que ser decidido com dados epidemiológicos atualizados, né? Eu não posso ter tomada de decisões precipitadas com dados defasados e também ver o que vai acontecer nas próximas semanas aqui com relação à capital, número de leitos, taxa de ocupação. Então tem que ser uma decisão muito pensada, ter muita reflexão na hora de decidir a respeito disso, mas na opinião dos infectologistas, de todo mundo que está vivendo essa pandemia nesse momento, se fosse um momento presente hoje, seria muito difícil nos moldes que é o carnaval, né? Carnaval de rua fora de cogitação, pela proximidade, que é da transmissibilidade, que significa, mas teria que ver com muito detalhamento como seria esse protocolo para ser feito o desfile de escola de samba, no sambódromo, mas nos preocupa realmente essa propagação, essa transmissibilidade e que barreiras a gente vai ter que colocar, porque para as outras variantes a gente já tinha máscara, distanciamento, passaporte vacinal, mas com essa, mesmo com tudo isso, a gente está vendo uma transmissão muito acelerada, né? Então a gente não quer que um evento seja um gatilho para desencadear mais casos, mais internação, mas vai ter essa reunião aí na próxima semana e tudo tem que ser visto com bastante cautela e cuidado para a gente não se arrepender das decisões que a gente toma aí com relação ao planejamento da pandemia. Lari, tem mais alguma? Tenho sim. Doutor, eu queria ouvir o senhor a respeito do novo período de isolamento de quem for diagnosticado com a Covid-19, né? O novo prazo foi determinado pelo Ministério da Saúde, foi reduzido, né? Ou seja, são 5 dias para sintomáticos
5 dias para assintomáticos, 7 dias para quem tiver sintomas. E aí surgem algumas dúvidas, né? A gente pode começar a contar esses dias, desde o primeiro sintoma. Será que foi sintoma de Covid mesmo? Será que foi apenas uma dor de cabeça ali, corriqueira? E outra coisa, a pessoa ela pode sair do isolamento apenas depois de fazer o teste e o resultado for negativo, né? Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente, doutor. Larissa, esse é um assunto muito polêmico também durante a semana, porque isso começa nos Estados Unidos, pelo CDC, naquele momento da pandemia, onde começou a ter muita gente e começou a se parar a economia nos Estados Unidos, e se construiu esse protocolo de 5 dias, mas baseado em testagem. Qual o problema desse protocolo que a gente tem que prestar bastante atenção? Primeiro, quando você começa os sintomas, primeiro sintoma que você tem, que pode ser febre, dor no corpo, garganta doendo, esse é o dia inicial, que a gente conta como D1, né? Para começar o isolamento. Para você ser liberado no 5º dia, você tem que ser testado no 5º dia, fazer um teste antigênico, né? Ou teste PCR, só que a gente não tem, nesse momento, facilidade de fazer esse teste, nesse 5º dia. Além disso, você tem que chegar no 5º dia sem nenhum sintoma, muito bem, sem febre, melhorando, né? Em contrapartida, existe uma crítica de vários estudos de que a variante Ômicron, por volta desse período de 5º dia, mesmo em pessoas que ainda já estão bem, ela pode ter um potencial de transmissão. Então, na prática, apesar de ter esse guia, fica difícil de a gente fazer porque a gente está com defasagem de teste, há a possibilidade contemplada pelo protocolo do 7º dia, você chegar, não testar, esperar até o 7º dia para ver se no 7º dia, se você estiver bem, sem tosse, sem febre, você pode voltar. Então, há essa interpretação também de você não testar no 5º, esperar até o 7º. Se no 7º também você não estiver bem, há a possibilidade de esperar até o 10º dia sem testagem. Então, assim, a gente vê com preocupação, sim, alguns detalhamentos pela defasagem de teste e também essa questão de 5 dias de isolamento, que também é bastante controversa na literatura internacional. Isso foi construído muito rapidamente. Nós temos praticamente aí 1 mês e meio, 2, de entender a cinética do vírus da Ômicron, de transmissão. Então, realmente é um assunto que deixa a gente também um pouco preocupado. Sem teste e com essa dúvida, o melhor cenário seria 7, 10 dias mesmo, para ter mais segurança com relação à transmissibilidade. E, de novo, aquele balanço, né? A ciência, a evidência versus a questão da economia, das pessoas não indo trabalhar. Então, é uma balança perigosa que a gente tem que prestar bastante atenção antes de tomar decisões definitivas, né? Doutor Álvaro da Costa, que é médico infectologista, professor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, muito obrigado por conversar com a gente e esclarecer as nossas dúvidas mais uma vez. Muito obrigado. Boa tarde para todo mundo. Obrigada, doutor. Boa tarde, até a próxima.